Queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Abre a sua Bíblia comigo, Ezequiel 37. Ezequiel 37. Todos encontraram? Falta só o pastor, não é? Queridos, vamos ler o texto, depois eu faço uso de uma palavra de agradecimento no final. Nós vamos fazer a exposição. A partir do versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus. Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetizai e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Diga amém. Senhor, permaneça falando aos nossos corações. Que teu nome seja glorificado, que a nossa vida é edificada e que saiamos daqui orientados e dirigidos por tua palavra e pelo teu Santo Espírito. Amém. Sente-se, por favor. Neste momento, neste contexto em que fizemos menção destes textos, a nação de Israel estava literalmente dessa forma que fizemos menção. Eles estavam se achando decadentes e, sem sombra de dúvidas, sem qualquer esperança de restauração. Mas Deus, segundo a sua graça, havia preparado este momento para a restauração. Contudo,
antes dessa palavra se cumprir, o povo precisava passar pela disciplina de Deus, pois este povo havia pecado o pecado de idolatria. E Deus não divide a sua glória com absolutamente nenhuma divindade. Não, absolutamente. E, portanto, Deus havia predito, a partir da boca de seus profetas, que alcançaria esta nação com disciplina. E foi o que aconteceu. O povo está desterrado, o povo está proscrito, o povo está exilado. Mas Deus falou de sua restauração. A princípio, Deus utiliza 30 anos antes Oséias. E a partir de Oséias, Deus adverte o povo. Manda que Oséias case com uma mulher de prostituição, e, portanto, com ela ele teve 3 filhos, Jezreel, Loruama e Loami. Eram mensagens proféticas, intrínsecas a este casamento. Jezreel, Deus espalha; Loruama, Deus não ouve; e Loami, não meu povo. Deus espalhou o povo, não ouviu a sua oração e disse não constantemente, porque o povo havia pecado. Mas, mesmo nesta decadência, Deus se utiliza do profeta Ezequiel agora, neste momento, para descrever a restauração daquele povo que estava todo separado. Deus haveria que, por intermédio da sua graça, trazer este povo de volta. E foi o que aconteceu. E Deus leva o profeta, como lemos, em visão, e ele é levado para uma espécie de cemitério, onde estava aglomerado uma multidão de ossos. E o profeta enxerga, ao longo de toda aquela trajetória, em torno daquele vale, e ele percebe o grau superlativo do problema diante daquele vale. Os ossos estavam sequíssimos. E então Deus pergunta ao profeta: porventura, filho do homem, poderão reviver estes ossos? Como falei, ele viu a decadência daqueles ossos, ele viu a situação. A situação estava em grau superlativo, os ossos não estavam apenas secos, estavam sequíssimos. Então, ele responde de maneira muito sábia: Senhor, Tu o sabes. Senhor, Tu o sabes. Ora, naquele momento, o profeta estava declarando que, na sua ótica, no seu ponto de vista, era óbvio que não tinha chance alguma daqueles ossos tornarem a ter vida e voltarem ao próprio esqueleto, e, portanto, vir tendões, a carne, enfim, pele, e se tornarem um grande exército e voltarem à vida. Mas ele, então, deposita a esperança no Senhor e atribui ao Senhor este cuidado, essa anuência. O Senhor o sabe. Finalmente, Deus agora responde ao profeta e diz: então, profetiza. Ora, o profeta que devolve ao Senhor a pergunta em respeito e ao mesmo tempo em submissão, conhecendo a grandeza, o poder do Senhor, agora o Senhor volta-se para o profeta e diz: profetiza. E o profeta começa a profetizar. E à medida que o profeta profetiza, o Senhor, portanto, vai soprando o Espírito. E aqueles ossos que estavam distantes uns dos outros, voltam para o seu próprio esqueleto, para a sua própria estrutura. Por isso, do grande barulho, houve um grande barulho. Era osso voltando para o seu osso. E de repente, aquilo que eram ossos desconjuntados, distantes uns dos outros, agora estava um exército de ossos em pé. Mas em seguida, tendões, carne, chegaram àquela
aquele exército de ossos, e agora estava aquele exército de homens sem vida. E ele continuou profetizando. E dos 4 ventos, ou melhor, dos 4 cantos, soprou o Espírito. E, portanto, tomou conta de todos aqueles corpos que não estavam com vida ou sem vida, e eles receberam vida, e tornaram-se um exército vivo, prontos a ouvirem a voz do Senhor. Portanto, em primeiro lugar, nós podemos adquirir a seguinte lição: diante do cenário, por mais caótico que seja, por mais, por mais superlativa que seja a dificuldade, a sua vida, o grau sequíssimo de sua vida espiritual, permaneça acreditando no Senhor, que conhece todas as coisas e tem poder para realizar tudo quanto Ele desejar. Como diz Lucas 1:37, para Deus nada é impossível. Eu vou repetir, para Deus nada é impossível. Escute-me, por gentileza, Deus não levou o profeta em visão por acaso. Sim, foi de forma objetiva, intencional. Ele leva aquele profeta em todo o entorno daquele vale, para que ele percebesse que não havia qualquer esperança para onde ele se virasse. Não passava de um cemitério, não passava de um vale de ossos amontoados e sequíssimos. Portanto, não havia possibilidade humana. Mas aquilo que foge de nossa alçada, aquilo que foge de nosso alcance, aquilo que foge de nosso controle, das nossas mãos, do raio de visão, não foge de Deus, permanece no controle do Senhor. Ainda nesse ponto, eu não sei como se encontra a sua vida espiritual, eu não sei como se encontra a sua vida conjugal, eu não sei como se encontra a sua vida sentimental, emocional, física, profissional, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que diante de todo esse cenário e esfera, Deus tem o controle de todas as coisas. Aleluia, também digo eu. Glória a Jesus. Apesar de todo esse cenário, apesar dessa situação que se agiganta, apesar de toda essa montanha íngreme, que demanda força, esforço, apesar de todo este mar encapelado, estas ondas gigantescas que estão adentrando em seu barco, na tentativa de o sucumbir, saiba de uma coisa: Deus permanece no controle de todas as coisas. Deus permanece sendo Deus, suas mãos permanecem estendidas, seus ouvidos, como disse o profeta Isaías, nunca estiveram agravados, suas mãos nunca estiveram retidas. Aleluia! Portanto, permaneça acreditando no Senhor. Haverá avivamento para aquele lugar, haverá restauração para aquela situação. Nós acreditamos hoje mais do que nunca. Precisamos acreditar mais no Espírito Santo de Deus. Ele não deixou de atuar desde o Gênesis, desde o Bereshit Barak Elohim, que ele permanece agindo, assim como ele pairava por sobre a face do abismo do caos. Não existe caos que ele não controle. Aleluia! Não existe caos que ele não restaure. Não existe problema que ele não resolva. Não existe enfermidade que ele não cure. Não, absolutamente, ele permanece sendo Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos permanecer acreditando. Falei hoje pela manhã, digo à tarde. Às vezes, é muito bonito o nosso discurso em falar do Deus que nós não acreditamos. Às vezes falamos e não acreditamos a partir do nosso comportamento. Às vezes o nosso comportamento é totalmente antagônico ao nosso discurso.
mais estridente do que as suas palavras, mais persuasivas e convencedoras que seja o seu discurso, e convencedor que seja o seu discurso, tem que ser a sua vida, tem que ser as suas atitudes. Eu vou repetir, mais estridente do que suas palavras, mais persuasivo e convencedor que seja o seu discurso, tem que ser a sua vida. Nós atribuímos a Deus, Deus tem o controle, Deus tem o poder. Mas quando Deus confere a nós, para que essa nossa fé seja posta em prática, ou melhor dizendo, que essa nossa fé, ela seja posta para que os homens vejam. Nós nos retemos, nós, nos acabrunhamos. Não, você não vai retroagir, você não vai voltar atrás. Não, ainda que o medo em função, é claro, isso é legítimo, em função da situação que se agiganta, em função desse cenário, que cada vez mais se intensifica. Utilizando o termo que eu falei ainda há pouco, ainda que esteja em grau superlativo, mas tudo isso acontece por uma forma muito objetiva, com a intenção de nos amedrontar. E você sabe que o medo, ele inopera a fé e atrofia a ação. Eu vou repetir. O medo inopera a fé e atrofia a ação. Mas diante de Deus, não. Diante de Deus, sim. Ainda pela nossa natureza, é comum termos medo. Mas no Senhor, não. No Senhor, nós podemos todas as coisas. E, inclusive, suportar toda essa avalanche. Todo este vento impetuoso soprando contra a nossa pequenininha embarcação, diante deste mar gigantesco e bravio. Parece que não vamos chegar à terra firme, parece que não vamos chegar no porto seguro, apenas parece. Por quê, pastor? Porque estamos no controle de Deus, estamos sob o controle do Senhor. Ele está no controle de nossas vidas. Assim como disse para os discípulos que passassem para outra margem. Ele disse, passemos para outra margem. E no meio da jornada houve um vento que soprou forte e impetuoso. Mesmo assim, Deus permanecia no controle. No capítulo 8 de Mateus, Deus dormindo. No capítulo 14 do mesmo Mateus, Deus não estava dormindo, longe do barco, mas permanecia no controle de todas as coisas. Não importa a geografia, não importa o lugar, não importa o momento, não importa o tempo, não importa a estação. O que importa é que minha fé permanece a mesma. Aleluia! Eu vou repetir. Não importa tempo, não importa a estação, não importa o lugar, não. O que importa é que minha fé permanece a mesma no Deus que não muda, no Deus que não tosqueneja. Aleluia! Ainda que as pessoas em sua volta não acreditem, acredite por elas. Ainda que as pessoas em sua volta estejam convictas em que devem voltar atrás, você não vai voltar. Esses ossos irão voltar a ter vida. Oh glória, essa situação vai mudar. Oh glória, esse cenário vai mudar. Oh glória, este caos vai receber vida. Profetize. Profetize. Aqui não é uma profecia qualquer. Você sair apenas falando, eu quero que isso aconteça, isso vai... Não é profecia. Isso não é esse tipo de profecia. E qual que é a profecia, pastor? É falar o que Deus mandou. Oh glória. Oh glória. Não é o que você quer apenas, não é o que você pensa, mas é aquilo que está ligado intimamente à sua vontade. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedei tudo o que quiser. Mas é o que quiser na conexão de relacionamento com Ele. Eu vou repetir. Não é o que quiser de forma aleatória, de acordo com a sua vontade, meramente humana. Não. É aquilo que está ligado intimamente à vontade relacional com Deus. Se o seu coração triste, abatido, angustiado, está relacionado com Deus, intimamente ligado com Ele, pode ter certeza, é legítimo o seu sofrimento, é legítima a sua angústia, a sua dor, só você sabe o que tem passado.
Só você sabe no recesso do seu lar, as lágrimas que rolam em seu rosto, que banham o seu corpo. Só você sabe. As dificuldades, os calafrios, as dúvidas. Só você sabe. Eu não conheço, mas Deus conhece. Além do mais, Ele sonda. Portanto, apesar de tudo isso, quanto eu falei, Deus, eu repito, Deus permanece no controle de todas as coisas. E Ele não se agrada em ver você sofrendo. Não, Ele se agrada em ver você crendo no sofrimento. Eu vou repetir. Ele não se agrada em ver você sofrendo, mas se agrada em, apesar do sofrimento, você permanecer acreditando nele. Oh glória! Ele não se agrada em ver você sofrendo. Quem disse que Deus se alegrou em disciplinar Israel? É como se Ele estivesse disciplinando, dizendo: olha aí, eu não falei para vocês? Então tome! Não! Era um sofrimento com o coração, sabe, partido. Figura de linguagem. Porque não era isso que Ele queria que o povo estivesse passando. Ele queria que o povo estivesse bem. Pois antes que acontecesse o mal, Ele alertou. Assim somos nós. Antes de acontecer as coisas em nossa volta, Deus nos chama a atenção. Principalmente daqueles que têm intimidade com Ele. Deus avisa, Deus adverte. Deus revela. Profetiza. Apesar deste caos, apesar deste problema intenso, profetize. Profetize. Fale para este problema que você permanece acreditando em Deus. Que apesar de sua fé comprometida, oh glória, o seu Deus generoso e gracioso permanece te alimentando. Ainda que a sua fé esteja do tamanho de um grão de mostarda. Aleluia! Atribua a Ele. Eu vou repetir, atribua a Ele. Não vai acontecer porque eu quero apenas. Vai acontecer porque eu dependo de um Deus que está no controle de todas as coisas. Já que você acredita, então profetize. Olha que coisa linda. Já que você acredita, olha mais ou menos assim. Deus falando com o profeta. Já que você acredita, então profetize. Enquanto ele profetizava, Deus agia. Olha que coisa linda. Enquanto você profetiza, Deus age. Mas há uma conexão de fé e submissão. Eu vou repetir. Há uma conexão de fé e submissão. À medida que você vai profetizando, Deus vai agindo. À medida que você vai obedecendo aquilo que de fato Ele falou, Ele vai concretizando a sua vontade. Ele vai estabelecendo o seu querer. A morte vai sendo dissipada. A vida vai encontrando espaço. Oh glória! O Espírito vai agindo. O nome do Senhor vai sendo glorificado. E a Bíblia diz que daquele momento, aqueles corpos receberam carne, tendões, nervos e agora estão de pé. Partindo para o final dessa reflexão, escute. Agora ele disse: profetiza o Espírito. Falta vida neles. Ele não hesitou. À medida que ele profetizou, dos quatro cantos, diga comigo, dos quatro cantos. É assim que acontece, pastor Marcelo. Quando tudo parece impossível. Quando tudo conspira contrário à nossa fé. Quando todas as coisas parecem dar errado. Quando nos voltamos para o Senhor. Lembra do salmista no Salmo 121? Eleva os meus olhos para os montes. Escute, esse contexto aqui é mais ou menos assim. Os exércitos, quando estavam em guerra nesse contexto, eles tinham amigos auxiliares que vinham os ajudar à medida que eles estivessem perdendo a guerra. Então eles olhavam para os montes esperando o socorro dos seus aliados. Olha a linguagem que o salmista utiliza. Eleva os meus olhos para os montes, não para confiar em aliados. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Não, meu socorro não vem de aliados. O meu socorro. Oh, glória! Aleluia!
O meu socorro vem daquele que eu não abrirei mão de acreditar nele. O meu socorro vem daquele que me comissionou, que me tirou de um tremendal, de um charco, que mudou a minha história, que mudou a minha vida, que mudou a minha forma de pensar, a minha forma de ver, o palpitar do meu coração. Oh, glória! Aleluia! O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Gentilmente olhe para o seu irmão e diga para ele: levante-se, rapaz. Pise firme no chão. Levante bem a sua cabeça. Olhe o mais fito que você puder para o Senhor, porque é dele que vem o seu socorro. É dele que vem o seu socorro. É dele que vem o livramento. É dele que vem o espírito do avivamento. Aleluia! O Senhor não disse que desceu, ou melhor, que subiu sobre eles o Espírito, mas que desceu sobre eles o Espírito. Se desceu, vem do céu, vem de Deus, é dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, para todos sempre e eternamente. Ei, olhe para cá. Tem horas que dá vontade de correr. Tem horas que dá vontade de lançar tudo para o alto. Não somos autômatas. Não somos máquinas. Somos seres humanos. Cansamos. Burnout. Cansamos. Temos exaustão. Nos exaurimos. Por vezes a nossa fé é comprometida diante do cenário conspirador. E por que permanecemos de pé? É porque somos bons? Não! Somos maus. Desde a nossa origem, nossa natureza é caída. Mas por que permanecemos de pé? Porque tem um Deus que não revoga a sua palavra. Porque tem um Deus que nos fez promessa. Oh, glória! E vela por ela. Aleluia! Para a cumprir. E tudo quanto Deus deseja é glorificar em primeiro lugar o seu nome. E sobre nós estabelecer a sua vontade. Sua palavra não cai por terra. Todas que ele falou, uma após outra, irão se cumprir para a glória dele, para a edificação da sua vida e para o alcance daqueles que estão em seu entorno. Aleluia! Vai haver avivamento, sim. Vai haver restauração, sim. Vai haver vida neste caos, sim. Deus vai levantar este exército. Você e sua família vai fazer coro à voz de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Diga amém. Dos quatro cantos. Dos quatro cantos, isto é, dos lugares mais improváveis, dos lugares totalmente daqui não, não, daqui, não, dele, não, dela, não, mas fulano, não, são dos lugares menos improváveis. Oh, glória! É que o vento vai soprar dos quatro cantos, porque ele está no controle de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Em todo lugar, diga comigo, em todo lugar, a mão de Deus está. Em todos os lugares, para a direita, para a esquerda, do norte, sul, do leste, ao oeste, ele está no comando de todas as coisas. Ele está no comando de todas as coisas. O vento vai soprar a palha, vai soprar a incredulidade, vai soprar a frieza. Em nome de Jesus, o fogo purificador vai queimar aquilo que não agrada. Oh, glória! Em nome de Jesus. Fique de pé comigo, por favor. Oh, glória! A condição de Israel era deplorável. De fato, estavam sequíssimos. Haviam sido levados. Outros estavam fugidos. Táfnis era uma das cidades próximas do Egito, das quais eles conseguiram fugir.
Mas havia uma promessa de restauração. Não importa o lugar, não importa a circunstância, não importa a consequência. O que importa é que a promessa do Senhor permanece viva e eficaz. A promessa do Senhor permanece viva. Diga comigo: a minha casa, a minha família é alvo da promessa de Deus. E o Espírito vai soprar. Nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim são aqueles. O Espírito, ele sabe de onde vem e para onde vai. Mas nós, que somos guiados pelo Espírito, não importa o lugar, não importa a geografia, pois não é a geografia que faz o adorador, mas é o adorador quem faz a geografia. Aonde você colocar o seu pé, aonde você colocar a planta do seu pé, a sua mão, o nome do Senhor será glorificado, desde que estejamos alinhados à sua vontade. Aleluia. Vai haver vida sim, o vento vai soprar sim, vai haver restauração sim, em nome de Jesus. Aí eu pergunto, ouça-me por favor, permita-me gentilmente, e eu concluo. Há porventura entre nós alguém afastado do Evangelho? Dá um sinal com sua mão, apenas um sinal. Isso, uma pessoa. Tem mais alguém afastado do Evangelho nesta noite? Aonde está? Só levante a mão que eu quero conhecer. Tem mais alguém? Eu preciso devolver para continuar o trabalho. Aonde está alguém? Além do nosso querido amigo ali, afastado do Evangelho, tem mais alguém? Meu filho, me volto a você com muito cuidado. O vento está soprando sobre a sua vida. O vento está soprando sobre o seu coração. Esse vento que restaura, que renova. Não é qualquer vento. É o vento do Espírito Santo de Deus. Meu filho, venha restaurar a sua vida hoje. Eu quero orar por você. Isso. A igreja, aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia. O vento sopra aonde? Aonde quer. Fala de deidade. Fala de soberania. Fala de controle. Fala de poder. Fala de anuência. Glória. Está soprando neste coração quebrantado, contrito. Nesta alma angustiada, cansada. Ei, glória. Oh, glória. Mas neste instante, o vento do Senhor está soprando neste coração. Oh, glória. Dissipando a palha. Glória. Alabacama, surimi. Encontre a folha, alabacama, suriminária. Ibicama, suribicama, séria. Adaias miate. Ibicama, suriminária. É noite de avivamento. É noite de restauração. Deus sabe o quanto essa vida estava sofrendo. E Ele marcou esta data para restaurar a sua vida, para soprar o vento neste caos. E vai tornar, agora nesse instante, ele se tornou membro deste exército. Oh glória!
militante e triunfante. A linguagem militante ou a linguagem militar. Nós estamos em guerra, mas mesmo estando em guerra, já somos triunfantes, mais que vencedores, hipernical. Por quê, pastor? Porque além de nos salvar, Ele permanece nos amando. Oh, glória! Vamos orar nesse instante. Permita-me, pastor Marcelo, para orarmos por essa alma, e eu devolvo o microfone.